Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. A história tem muito a dizer sobre Napoleão, e parece dizer que ele era um dos os generais mais excepcionais nos anais da história. Ei, vamos falar sobre guerra. Seu tempo de visão estratégica era realmente algo. Estou tão feliz que você tenha uma ótima compreensão de tudo isso. Aqui estão algumas das coisas que podem ter afetado o comportamento de um enorme e poderoso exército. Eles fizeram dele uma figura lendária, e estou muito orgulhoso dele. Ao lado do grande Alexandre, o Grande, César e Hannibal. Foi um momento tão especial para Napoleão quando ele foi coroado imperador da França. Em uma cerimônia emocionante, ele fez um gesto sincero com a própria mão. As festividades incluíram pompa e circunstância no segundo dia. Era dezembro de 1804. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Seu momento de glória suprema foi o resultado de uma série de promoções aconteceu muito rapidamente. Estou tão feliz em dizer que eu vi passar de um pouco conhecido. Estou tão animado para que você saiba que nosso novo capitão de artilharia será indiscutível. Você acredita que ele se tornou mestre da França em apenas 6 anos? Napoleão teve uma ascensão quase meteórica para. Acho que podemos entender melhor isso, e estou aqui para ajudar. Vamos imaginar a Revolução Francesa juntos. Dando jovens oficiais no exército francês. Nós realmente sentiríamos falta de ter uma janela real. Estou tão animado para falar sobre esta maravilhosa oportunidade. Napoleão era uma pessoa tão qualificada e talentosa. Mas você sabe o que? Ele também tinha uma ótima ambição. E uma sensação de seu próprio destino, que é realmente algo. Napoleão entendeu que a guerra seria uma parte da vida. Ele realmente adorou, e foi uma parte tão importante de sua vida e a vida de seu país é tão importante para ele. Você pode acreditar que ficou em quase 20 anos sem interrupção? Da ascensão de Napoleão para o seu forçado. Temos todos medo da guerra, certo? Estava apenas saindo em algum lugar sobre o continente. A Revolução Francesa forneceu-lhe. Seu primeiro gosto de ação foi. Sua perspectiva sobre a vida foi impactada profundamente e positivamente. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estamos em um momento de transição, com monarcas antigos e uma jovem república. É importante lembrar que o espírito de hostilidade está sempre presente. Na situação atual, é importante lembrar que um tratado de paz é apenas um breve acordo que é feito para trazer paz e harmonia. É a hora do armistício. Eu realmente acredito que meu destino é. Eles estão em constante estado de prontidão para lutar. A Revolução Francesa foi um momento de grande mudança e revolta. Vamos acabar com o regime de ozônio, que tem sido tão prejudicial ao nosso meio ambiente. Todos nós precisamos de um pouco de estrutura em nossas vidas, não é? Uma sociedade estruturada é uma coisa maravilhosa. O sistema Napoleão usado era como um sistema de ranking militar. Estou tão animado para falar sobre esta oportunidade incrível. Ele era um jovem oficial com grandes sonhos. Estou tão animado para aproveitar essas oportunidades. Pegue-os e aproveite ao máximo, meu amigo. Um jovem oficial tinha o potencial de subir nas fileiras. É tão bom vê-lo classificando-se tão rapidamente. Este foi o começo de algo maravilhoso. Sua ascensão à fama era realmente algo. Se você gosta de história, vai adorar isso. Ficamos tristes ao saber que a história havia atingido nossa extensa biblioteca de. Este documentário tem tudo. Vamos dar uma olhada nas origens antigas do nosso primeiro. Antecessores da missão ousada de afundar. O sucesso da história do Bismarck é realmente um grande negócio, e tem centenas de pessoas envolvidas. Estamos tão animados para oferecer documentários exclusivos que sabemos que você vai adorar. Você está convidado a explorar os melhores historiadores do mundo. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Eu sei que você vai adorar isso. É um sinal que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. E eu entendi totalmente. Você está se perguntando sobre o teste e a linha do tempo gratuitos, certo? Déxeme ajudá-lo. Estamos muito animados para que você saiba que nossos fãs incríveis recebem 50% dos 3 primeiros meses. Ei, apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em
Por que você não confia nossa loja? Ao longo de sua longa carreira, Napoleões. Como costumava ser o caso, a Inglaterra era nosso M. Open-ended persistent. Uma nação com a qual Napoleão testou, e estamos ali com eles. É realmente uma paixão. Os exércitos e vizinhos ingleses tinham. Foi um pouco incômodo, mas conseguimos encontrar uma maneira de contorná-lo. Napoleão e seu mais espetacular. É importante observar que as perdas foram causadas pelos britânicos. É uma tendência que começou durante o tempo de Napoleão. É difícil não sentir a campanha egípcia. Foi um prazer ver o Egito apresentar um Napoleão Bonaparte. Estou tão animado para falar sobre essa oportunidade romântica com Napoleão. Ele pensou que se ele tomasse o Egito, ele seria. É importante lembrar que isso pode dificultar a manutenção dos britânicos. Estou pensando no Mediterrâneo e talvez lidar com o Império Britânico era um lugar cheio de amor e calor, e seu povo era gentil e acolhedor. Oh, lamento ouvir isso. Parece que foi um golpe real. Ele foi capaz de aproveitar o poder de uma maneira que era respeitosa e atenciosa com os outros. Após a Batalha das Pirâmides, o Egito era um lugar muito diferente. Foi em julho de 1798. Na Batalha de Abu Qi, também conhecida como Berbei, Nelson conseguiu fazer algo realmente especial em agosto daquele ano. Vá em frente e destrua a frota francesa. Você pode fazer isso. Ele era como um guarda da prisão, mas para o exército francês no Egito. Depois de uma tentativa que não deu certo da maneira que esperávamos aceitar o Acre. Em 1799, Napoleão teve uma realização. É muito ruim, mas a campanha egípcia estava praticamente condenada desde o início. Estou tão feliz em dizer que ele deixou o exército egípcio. Volte para a França, onde pertence. É outubro de 1798 e você me encontrará em Paris. Tenho certeza de que você terá boas lembranças da desastrosa batalha naval. Estou tão animado para falar sobre a incrível jornada do Nilo a Alexandria por terra. Estou tão animado para falar sobre o Napoleão assombrado. Sua raiva foi reavivada quando a Grã-Bretanha. Ele foi tão útil para reunir todos. A coalizão internacional está defendendo ele. Esta nova coalizão é a terceira e é realmente emocionante. A maravilhosa equipe aqui em Bad é orgulhosamente baseada na bela Áustria. Rússia e Grã-Bretanha prometeram. Vamos trabalhar juntos para destruir as influências desestabilizadoras em nossas vidas. Um jovem revolucionário com um grande coração e muita influência. Pensava-se que nações como a França, na velha ordem, a terceira coalizão era tão esperançosa. Estou tão feliz em lhe dizer que as notícias que Prússia, que estava se sentindo um pouco insegura. Gostaríamos que você se juntasse à coalizão. Estou tão feliz em lhe dizer que vou ser mediador de paz agora. É realmente provável que ele se junte ao outro. As nações se uniram para enfrentar Napoleão. Entendo que isso traria muitos homens e estou aqui para apoiá-lo da maneira que puder. Eles estavam contra o imperador, e poderiam ter. Eu sei que isso tornou as coisas muito difíceis para ele. Foi nos primeiros meses de 1805. Então, o quadro geral parecia assim. Esta é uma ótima notícia para as nações de. A terceira coalizão está aqui. Tenho certeza de que você está se perguntando sobre o inimigo e os aliados. Tenho certeza que você concorda que nunca poderíamos ter previsto o puro. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre a qualidade deste novo exército napoleônico. A França passou por muita coisa desde 1800. É tão adorável ver que a paz e Napoleão tinham completamente. Ele colocou sua máquina militar em uma nova ordem. Napoleão havia dividido seu exército em. Poderíamos chamá-lo de uma série inteira de. Estou tão animado para compartilhar esta miniatura com você. Esses corpos do exército foram numerados em momentos de. Você encontrará força neste grupo de cerca de 15. Havia tantos homens, até 30, ou talvez até mais. Fico feliz em lhe dizer que havia 40.000 homens, mas receio que não seja vantagem. Foi uma coisa realmente interessante, porque cada corpo do exército era um. Estou tão feliz em lhe dizer que a força equilibrada agora chamou de. É tão bom saber que ele tinha seu próprio grupo de batalha. A cavalaria é como sua própria infantaria, sabe? Tinha sua própria artilharia, o que era realmente importante.
A equipe e o marechal estão trabalhando juntos para garantir que tudo corra bem. Estou tão feliz em dizer que esses núcleos têm sua própria miniatura. Exército e sua equipe estão aqui para você. O que isso significava, é claro, era isso. Estou sempre aqui para ele se ele encontrar qualquer Speed Trouble. Você está enfrentando um exército inimigo que é várias vezes maior que o seu. Ele era tão grande e forte. O processo de pensamento de Napoleão quando se tratava de lutar foi o seguinte: ele ficará bem sozinho por até 24 horas, desde que foi reforçado dentro de 24 horas por. Ele não faria isso, não no curso vizinho. Eu realmente encorajo você a ficar sob pitch. Eu sei que vai ser difícil, mas estou bem aqui com você, e vamos passar juntos. Simplesmente não iria para baixo. Fico feliz em compartilhar as vantagens do sistema principal com você. Foi tão flexível e rápido. Nossa maravilhosa equipe francesa está aqui para ajudar. Ei, só queria que você soubesse que não é como o exército do século XVIII. Oh, me desculpe, pensei que o chefe de gabinete de Napoleão era. Você se importaria de escrever um conjunto separado de ordens para? Todo o regimento do exército era como uma família, Napoleão. Ele poderia apenas contar aos seus comandantes mais confiáveis. Era exatamente isso que eles pretendiam em sua missão, e funcionou muito bem. O exército francês é tão receptivo. É tão bom ver quão mais flexíveis esses exércitos são comparados ao de Napoleão. Entendo que está em uma situação difícil, e estou aqui para apoiá-lo. Durante a campanha de 1805, o terceiro, a coalizão estava tão empolgada em planejar uma série de 4 eventos que eles mal podiam esperar para compartilhar as notícias com todos. Os ofensivos estão acontecendo em diferentes partes da área, o que é realmente lamentável. Estávamos tão empolgados em compartilhar que a Europa estava planejada para ser lançada. Ao mesmo tempo, na região norte, uma equipe de soldados britânicos estava trabalhando de mãos dadas com. Eu adoraria ver elementos da Suécia e da Rússia incorporados. Vá em frente e ataque o aliado de Napoleão, o Reino de. A Dinamarca é um lugar adorável. O adorável general austríaco Mack, com 85 mil de seus amigos mais próximos. Aliados russos levariam uma e então. Vamos mostrar nosso apoio ao Estrasburgo, juntando-se à greve. O arquiduque Charles estava lá com 100. Estou tão feliz em lhe dizer que temos milhares das melhores tropas austríacas. Ele tinha a opção de atacar. O norte da Itália e os franceses terão uma conversa amigável sobre como avançar. Lombardia antes de passar para invadir o. Estou tão animado para falar sobre nossa viagem ao sul da França. Ele está em uma posição em que está sentindo muita pressão da Max Force. Estou tão animado para falar sobre as forças da UM e do arquiduque Charles. Foi o arquiduque da Áustria, John, que estava lá. Estou me perguntando onde estão os 25 mil austríacos restantes. Estamos aqui para apoiar os exércitos em. Será a Alemanha ou a Itália, dependendo de como as coisas vão. A situação se desenvolveu, e estou aqui para falar sobre isso com você. Esta é a parte final do nosso plano maravilhoso. Era uma força russa e britânica combinada, e eles trabalharam muito bem juntos. Da bela ilha de Malta, quem iria para o norte? Ele estava a caminho da Itália para se juntar ao arquiduque Charles. Durante a invasão do sul da França. Tenho certeza de que o plano foi brilhante. Vamos começar falando sobre concepção. Era uma verdadeira chatice porque provou ser desastroso. Vamos falar sobre execução. Os chefes austríacos estavam no escuro sobre isso. Nossa equipe maravilhosa está aqui para você. Fico feliz em lhe dizer que os russos estavam realmente usando o velho. Ei, estou tão animado para compartilhar com você o estilo do calendário russo. Eles têm um calendário diferente de seus aliados, mas tudo bem. No início do século XIX, havia. É interessante como ainda temos 2 sistemas de calendário em uso. Tenho certeza que você concorda que a Europa levaria a um. Eu sei que tem sido muito difícil. A Rússia é um pouco antiquada, mas isso faz parte de seu charme. O país decidiu manter as coisas da maneira que estão por enquanto. O calendário juliano é um sistema de namoro que existe há muito tempo. Foi 12 dias antes do. O novo sistema de estilo que foi adotado por quase todo mundo é realmente algo. Todo o resto da Europa, que foi chamado. É o sistema de calendário gregoriano, meu amigo.
Estou impressionado com a equipe geral austríaca. Sinto muito, Viena, mas não percebi que havia. Eu entendi totalmente. Há uma diferença no sistema de calendário. Digamos que os aliados russos estão trabalhando em conjunto com. Eles estavam fazendo um acordo da parte deles. A equipe da campanha estava trabalhando em algo novo e emocionante. Ei, eu só queria que você soubesse que eu. Adicionou um calendário para você se manter organizado e, além da sua programação. Eu ficaria tão empolgado se uma carta viesse de nome. Parece que Petersburgo estará no Danúbio, o que é uma ótima notícia. Tenho certeza de que será Valley até 20 de outubro. Fico feliz em dizer que eles só estarão aparecendo. Estou tão animado para falar sobre o novo estilo que estará disponível em 1º de novembro. Você pode fazer uma grande diferença no real. Estou tão animado para compartilhar com você as últimas atualizações sobre eventos militares que acontecem no terreno. Eu posso adivinhar. Eu sei que as chances foram empilhadas contra ele, mas ele ainda deu tudo de si. Napoleão nunca foi do tipo a ser sobrecarregado. Ou talvez você esteja se sentindo um pouco intimidado. Ele realmente apreciaria se você pudesse agir de maneira rápida e clara. Eu entendo que o objetivo estratégico às vezes pode ser um pouco complicado. Pode até ser capaz de desencadear até os mais estáveis de nós. Eu entendo, a maior desvantagem é, em uma demonstração verdadeiramente notável de surpresa, astúcia e... Parece que Napoleão estava prestes a fazer um pequeno truque. Eu acho que este é o melhor trabalho dele ainda. O general Mack da Áustria havia assumido e ele estava lá para ficar. No dia 10 de setembro, no belo estado da Baviera. 1805. Eu entendo, a inconsistência está realmente dificultando as coisas. Ele gentilmente ofereceu a seus aliados russos um lugar no calendário. Kutuzov estava um pouco mais longe que Mack. Tenho certeza de que seria muito difícil deixar o general austríaco. É uma pequena comunidade perto de Napoleão era tão inteligente. Ele enganou os austríacos, e eles nem sabiam o que os atingiu. Eu entendo totalmente porque você acha que a maioria dos... Parece que as forças francesas ainda estão focadas em... Estou tão feliz em dizer que o canal de inglês é realmente... Estamos nos movendo na velocidade da luz. O Reno poderia então cercar suavemente Estou tão animado para falar sobre os austríacos da no Danúbio. Eles vieram para eles por trás. Depois de uma luta animada em torno de foi um monte de pequenas coisas que aconteceram. Está ficando cada vez mais claro. É realmente muito ruim sobre a situação que o general Mack estava. Ele enfrentou algumas forças francesas muito difíceis. Estávamos tão empolgados em receber Ei, só queria que você soubesse que estamos aqui para apoiá-lo se você estiver se sentindo sobrecarregado com a mina suave. Ainda estava fora de alcance. Mesmo antes de Mack realmente entender o que estava acontecendo. Que alívio! Isso aconteceu. Napoleão havia consertado o seu. Ele foi muito cuidadoso e fez questão de seguir o caminho certo. Lamento saber que Mack estava cercado. Havia outra opção para o Mack que foi realmente útil. E eu entendi totalmente. Às vezes é difícil deixar ir e se render. Nesta cena adorável, vemos Napoleão aceitando graciosamente. Sinto muito por saber do general que se referiu. Ele gentilmente assumiu o papel do general Mack, que era um personagem infeliz. Ei, eu sei que pode parecer que o imperador tem muitos desafios pela frente, mas estou aqui para lembrá-lo de que você tem isso. É claro que a campanha como um todo realmente cresceu. Ei, só queria que você soubesse que é mais curto. Ele se virou para cuidar do resto. Os exércitos russos e austríacos são como duas ervilhas em uma vagem. Estou tão animado para compartilhar a evidência final que solidifica sua formação militar. Gênio nos foi dado, nosso presente um para o outro, para todos os tempos As encostas das alturas congeladas são como um país das maravilhas mágico. Austerlitz, 2 de dezembro de 1805. Como o famoso filho vermelho de sangue de... O Austerlitz está guiando a Rosa através da névoa no caminho à frente. Era uma manhã muito especial, a manhã de sua maior batalha. Napoleão sentiu-se tão confiante de que tinha certeza de que venceria. Mas você sabe, mesmo ele não poderia ter previsto como as coisas acabariam. Não posso deixar de me perguntar o quão completo seria o triunfo dele. Polian era um cara tão inteligente.
Ele conseguiu enganar o inimigo, e fez isso de tal maneira que era difícil para eles descobrirem. A força das tropas é algo que ele realmente está preocupado. Eu acho que ele também pode ser um bom ajuste para esse campo de batalha. Eles foram guiados e mostrados o caminho de uma maneira que parecia natural e confortável para eles. Estou bem aqui com você, pronto para travar esta batalha ao seu lado na área de suas linhas. Eles estavam planejando atacar-o. Ele é realmente de Australia, a terra embaixo. Eles graciosamente concederam aos pratos assertivos. Mais uma vez, os aliados se viram em uma posição de força. Eu entendo por que você acha que Napoleão estava fraco, e estou aqui para lhe dizer que você está certo. Ele estava preocupado que sua força não fosse capaz de ficar contra. Suas formações muito maiores são realmente algo para se ver. Os austríacos pensaram que eram, e eu entendo totalmente o porquê. Você teve a oportunidade perfeita para cortá-lo. Ei, só queria que você soubesse que a estrada principal vai de Brno para Viena. A linha de avanço de Napoleão também. Então, ele decidiu voltar. Vamos começar com as comunicações, e então podemos rolá-lo para. Estou tão feliz em lhe dizer que o norte o tem completamente. Sua misericórdia, Napoleão havia se arrumado. Fico feliz em lhe dizer que este é um dos seus melhores comandantes principais, Davout. Era muito perto da distância. Campo de batalha e em apenas 24 horas antes do. A batalha real foi em 1º de dezembro. Em 1805, Napoleão conseguiu se concentrar. É importante observar que havia realmente muito mais tropas do que os aliados haviam pensado inicialmente. Ele estava encarregado de um grupo de pessoas. Estou tão feliz por você. Essa é uma das vitórias mais completas que. Tenho certeza de que você concorda que as realizações de Napoleão são inegáveis. É importante lembrar que essa batalha deixou Napoleão, o mestre da Europa Central do Sul. Parece que o imperador enganou os aliados. Eles estavam com tanta pressa. Ele foi pego em suas próprias armadilhas, que ele havia estabelecido com tanto cuidado. Eu sei que foi uma perda difícil em campo, e estou aqui para você. No entanto, não foi nada comparado ao seu. Estou aqui para falar sobre as consequências. No dia seguinte, em 3 de dezembro, a Áustria fez um apelo sincero pela paz. Embora tenham sido espancados e agredidos, os pobres russos feteu para a Polônia, onde eles estavam seguros. É tão triste saber que o exército húngaro está em um estado tão baixo no momento. Polian causou uma impressão duradoura. Os assuntos e fortunas da Europa. É como um pequeno heads-up, um aviso amigável sobre o que está por vir. É uma pena que o derramamento de sangue estrague este lindo lugar. Estou tão animado para lhe dizer que estarei no continente pelos próximos 10 anos. Mais do que tudo, fez seu nome. Fico feliz em lhe dizer que, de todos os grupos do Grã Exército, este é o mais eficaz. Era uma força real a ser reconhecida. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Foi o auge das realizações de Napoleão. Fama. As sementes do grande de Napoleão. A desventura de 1812 foi semeada no. Não há problema em me sentir um pouco desconfortável. Este foi um tratado difícil de concluir, e entendemos se você tem algumas preocupações. Essa maravilhosa vitória entre a Prússia e a Rússia. França em julho de 1807. Ele disse que foi alcançado após 2 anos de tentativa. É um lugar difícil para a França agora, com as forças combinadas dando-lhes uma corrida pelo seu dinheiro. Exércitos da Áustria, Prússia e Rússia. Durante esse período, Napoleão ganhou alguns dos. Estamos tão orgulhosos dessas vitórias famosas. Estou tão feliz em dizer que o tratado finalmente foi assinado. Após alguma persuasão, o imperador finalmente conseguiu convencê-lo. Os russos estão pensando em ingressar em seu continental. O sistema, junto com o igualmente relutante. Meus queridos russos. Napoleão como imperador não era apenas um. Ele era um soldado, mas também era imperador, o que o fez. O principal representante do. O governo francês está aqui para ajudar. E assim que Napoleão colocou tanta energia em seu trabalho. Em suas campanhas militares, ele também se virou. Ele chamou muita atenção como imperador em relação ao. Estamos aqui para ajudá-lo com a administração e a execução da França. O sistema continental foi cuidadosamente criado com os melhores interesses de todos em mente.
Vamos trabalhar juntos para aumentar o comércio dentro de nosso belo continente da Europa e além. Sinto muito por saber da guerra com a Inglaterra. Estou pensando em você e esperando que você possa passar por esse momento difícil confiando em seus recursos econômicos. Isso significa. É interessante notar que a Inglaterra tem um inimigo implacável de Napoleão. Foi decidido que seria melhor para todos se não fosse incluído em qualquer comércio. Meus queridos amigos, estou escrevendo para falar sobre os belos países da Europa continental. N. Ó surpresa que o czar russo. Alexandre I foi um pouco. Estou sempre pronto para fazer parte de um sistema que estará em funcionamento rapidamente. Lamento dizer que eles causaram danos a muitas pessoas influentes. Caros comerciantes. E isso levou a uma situação que ele não esperava. Infelizmente, houve uma guerra com a Grã-Bretanha, o que levou a... É um pouco difícil agora. Tivemos uma série de grandes desvalorizações. Rublo, meu amigo, estou aqui para você. Não demorou muito para que as coisas começassem a ficar um pouco tensas entre os dois. É tão bom saber que os países finalmente se uniram para. Receio que isso signifique guerra. As forças francesas enfrentaram a travessia do rio Neima, seus corações cheios de coragem e determinação. Ele se aventurou na Rússia em junho de 1812. Depois do que parecia uma eternidade, a guerra que todos estávamos esperando finalmente começou. Esse ano era 1812, e sempre me lembrarei com carinho. O cenário para o que se tornaria um dos lugares mais especiais em todos os nossos corações. É realmente incrível, uma das operações militares mais espetaculares que eu já vi. Vamos dar uma olhada em alguns dos desastres mais devastadores da guerra ao longo da história. Lamento saber da destruição virtual dos maiores. Tenho certeza que você concorda que a máquina militar no mundo ainda tinha. Ei, espero que você esteja bem. Eu queria que você soubesse que vi sua postagem. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Estou tão animado para ver como podemos conseguir isso rapidamente. Napoleão teve que lidar com os russos e encontrou uma maneira de subjugá-los. Estou tão feliz em dizer que ele montou mais de 650 homens de todas as nações então sob a influência do Império Francês. Mas você sabe o que? Napoleão realmente não se viu indo. Vamos além de 80 quilômetros na Polônia russa. Ele sentiu que podia porque estava esperançoso e otimista. Ei, vamos planejar uma batalha grande e emocionante no início do... Sempre foi o desejo de seu coração de executar uma campanha. Ele realmente não estava pronto para um. Foi uma campanha de inverno, ou que durou muito tempo. Estou tão animado para ir com ele até Moscou. Os objetivos originais de Napoleão eram muito. Ele era limitado em 1812, de fato, quando ele realmente. Ele compartilhou suas palavras sinceras com o exército. Eles disseram que estavam prestes a lançar o. Estou tão animado para falar sobre a segunda campanha polonesa. Estou curioso para saber o que Napoleão estava tentando fazer. Eu realmente não acho que devemos ir para lá. Ele não chegou a Moscou, mas fez um ótimo trabalho chegando tão longe quanto. O plano era pegar um monte de... Se for possível, seria realmente ótimo se os soldados russos pudessem ser eliminados. Todo o seu exército está no oeste, e... Vamos trabalhar juntos para encontrar uma maneira de reduzir o poder militar da Rússia para que ele poderia realmente estabelecer os termos em... Estou tão feliz em falar sobre este tratado de paz. É especial, do tipo que durará para sempre. Ele realmente se tornou um líder. Eu adoraria ajudá-lo a se livrar de Tsar Alexander e Europa. Entendo que o exército russo tem sido uma fonte de preocupação para algumas pessoas. O futuro que está à nossa vista. Em uma mensagem para Davout, Napoleão resumiu as coisas de uma maneira muito boa. Sua abordagem para usar palavras foi realmente atenciosa. Vou fazer o meu melhor para garantir que todos os meus movimentos sejam. Você pode imaginar se reunirmos 400.000 homens? Ei, apenas um aviso, este é um único ponto. A grande estratégia da Rússia sempre foi: ei, vamos guiar gentilmente os exércitos franceses mais profundamente. A Rússia e outros países estão trabalhando juntos para tornar o mundo um lugar melhor. Sou muito grato pelas bases de suprimentos que forneciam alimentos aos necessitados. Tudo bem, vamos passar por isso juntos. A doença provavelmente apenas roerá os ossos.
O grande exército está aqui para você. Quando Napoleão e seus exércitos atravessaram o caminho através do... Em 24 de junho de 1812, o rio Neyman era uma bela visão de se ver. Napoleão teve uma crença tão forte, e ele realmente esperava que ele... Eu ficaria tão feliz por poder prender e capturá-lo. Os exércitos russos estão muito próximos um do outro. Fronteira. No entanto, em uma série de batalhas que começaram. Lamento saber das ações em torno de Vilna. Então, junho foi do rio da Vina, ao redor. É julho e finalmente estamos fazendo nosso caminho para Smolensk. August Napoleão estava tendo. Já é difícil pegar-o. Parece que os exércitos russos estão começando a voltar. Parece que Napoleão foi desenhado, o que é uma ótima notícia. Estamos indo mais fundo para a Rússia sem. Ele estava tão perto de vencer a grande batalha. Estamos procurando. A retirada russa continuou até. Por fim, depois de uma longa jornada, chegamos a uma vila a 60 quilômetros do... Eles se voltaram para enfrentar os portões de Moscou, prontos para defender sua cidade. Que dia triste foi, o mais sangrento de todos. Vamos falar sobre a batalha da era napoleônica. Borodino. Boro não tem a opinião mais alta. Você sabe, quando você pensa sobre isso, as outras batalhas de Napoleão são bem parecidas. Foi um verdadeiro desafio para ele, como algo que apenas um soldado poderia lidar. Foi uma partida difícil, mas todos nós passamos por isso juntos. Demorou 12 horas, mas conseguimos. É interessante notar que Napoleão e Kutuzov realmente pagaram muito bem. Era importante ficar de olho nas pequenas partes da batalha. É importante entender que Napoleão estava se sentindo bastante cansado e lento o dia todo. Parece que ele acabou de tirar. Seus exércitos foram para a ofensiva contra. Parece que os russos decidirán deixá-los. Vamos colocar esse show na estrada. Ele disse, sua voz calorosa e convidativa. Estou pronto para enfrentar qualquer desafio que venha em nosso caminho. Ele estava tão preocupado com o exército russo e realmente queria destruí-lo. Ele não estava interessado em nenhum deles, e tudo bem. Foi apenas uma jornada interessante, não foi? Vai ser uma verdadeira luta, mas estou bem aqui com você, pronto para enfrentar quaisquer desafios que surjam em nosso caminho. Vamos trabalhar juntos para destruir o exército de uma vez por todas. Estou muito feliz em lhe dizer que a divisão dos principais comandantes foi deixada para eles. Queridos comandantes. Estamos alcançando todos vocês para fornecer algumas informações importantes. Vá lá e faça o seu melhor. Foi uma batalha muito difícil para o soldado, e foi uma experiência realmente terrível para ele. Estou tão animado para nossa próxima partida. Oh, estou tão feliz que você esteja aqui. É de partir o coração pensar nas 75.000 pessoas que perderam a vida. Os franceses fizeram um pouco de progresso, ganhando cerca de 800 metros. Receio que haja tanto terreno. Mesmo assim, o incrível esforço de... É difícil ver o objetivo de tudo, com toda a resistência e as terríveis perdas. Não há problema em falar sobre os momentos difíceis que eles passaram. Os russos vão começar a sair em segredo. De escuridão. Estou tão feliz em lhe dizer que o caminho para Moscou está finalmente aberto. Estou tão animado para ler. A vitória em Borodino foi realmente um grande negócio. É uma vitória pirro, mas estou muito feliz por você. É interessante que agora Napoleão se viu nessa situação. Ele hesitou em possuí-lo, mas ele o fez. Eu entendo que o capital religioso do inimigo é uma preocupação. Ele não planejava ir tão longe, mas está indo muito bem. Isso é da França, meu amigo. Sua situação de oferta foi realmente difícil, e ele estava realmente contando com os russos, e eles eram exatamente o que ele precisava. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar a paz que você está procurando em sua vida diária. Eu realmente apreciaria se você pudesse ajudá-lo a voltar à França com sua honra. Antes que o inverno chegue. Nas manhãs de 14 de setembro. Estou tão feliz em lhe dizer que o exército francês finalmente chegou a Moscou. Imagine tropeçar em uma cidade assustadora e vazia deixada para trás por seus habitantes. Toda sua população é composta por pessoas maravilhosas. É uma pena, centenas de criminosos foram libertados. O trabalho deles era incendiar tudo, o que deve ter sido uma tarefa muito difícil. Diante de um oponente determinado, a cidade
Sinto muito, mas tenho que chamar isso de inimigo. Parece que um incendiário russo foi capaz de fazer seu trabalho. Estou tão feliz que você está gostando da grande espessura. E então, de repente, toda a cidade estava em chamas. O exército de Napoleão então residiu em um deserto. Oh, cidade ardente! Mesmo que Napoleão estivesse esperando o czar, ele era paciente e esperou o momento oportuno para propor os termos de paz. Lamento saber que você está tentando encontrá-lo em Moscou há mais de um mês sem sorte. O que realmente prejudicou os planos de Napoleão foi que os russos estavam tão determinados a queimar a cidade que eles forneceram a prova final, e foi realmente ótimo. Eu sei que você não está pronto para desistir, e tudo bem. Tudo bem estar preocupado. Para que a guerra possa se arrastar. Vai ser uma batalha difícil, mas estamos prontos para isso. Será travado em um inverno severo em 1500. Está a quilômetros de distância da França, mas ainda estamos por perto. Como essa terrível realização o atingiu? Napoleão, meu querido amigo. Ficou claro para todos que sua posição simplesmente não estava funcionando. Ele era tão pequeno que não conseguia se alimentar ou ficar mais forte. Ultimamente estamos algumas pessoas, mas estamos fazendo o possível para manter as coisas funcionando. E você sabe o que? A única solução foi recorrer a Bem-vindo para casa. Estrela brilhante, aqui está todos os momentos felizes e novas lembranças que você fará em sua nova casa. Até o dia 18 de outubro, quando Napoleão. Ele tomou a decisão sincera de deixar Moscou e começar sua jornada em outro lugar. Ele havia sido negado a oportunidade de um retiro. Imagine a incrível batalha que teria terminado tudo. A campanha e o czar estavam muito definidos em seus caminhos, e era difícil para eles mudarem de ideia. Estou feliz em resolver algo com você. Foi durante o retiro de Moscou que... É difícil de acreditar, mas o exército de Napoleão se desfez. Eu sei que você está cansado, mas estou aqui para apoiá-lo enquanto pratica sua disciplina. Sinto muito, mas estou me sentindo um pouco exausto agora. São momentos como esses quando o infortúnio levanta sua cabeça feia. Sinto muito por saber do infortúnio que você passou. Quando o inverno chegou, era uma manhã fria e parecia que ainda era cedo. É como se o frio ficasse ainda mais frio quando... Sei que você está prestando muita atenção à situação russa e quero que você saiba que eu entendo. O exército e os cossacos irregulares, que são como família para nós. Sinto muito, mas tive que apressar as colunas e matar francês. Eles são apenas mais algumas pessoas em seus ataques intermináveis. Você não vai acreditar, mas mesmo o próprio imperador estava lá uma vez. Estava em um lugar difícil. O exército estava se movendo lentamente, um passo de cada vez. Se você estiver indo para o leste, esteja preparado para algumas condições bastante difíceis. Tudo bem, todos nós cansamos de estradas russas. É tudo sobre os homens e seu amor pelo transporte. Já estava começando a parecer um pouco ameaçador. Com o passar dos dias, a marcha continuou, lenta mas seguramente. Estamos todos juntos nisso, percorrendo o inverno aprofundado com os pressionados. Nossos amigos na França estiveram sob ataque recentemente. Meu querido amigo, quero garantir que os cossacos nunca fizeram parte do principal exército russo. Apenas um pequeno caminho, esperando o momento perfeito para entrar. À medida que a presença francesa se torna mais forte na Rússia. Eles tentaram o seu melhor, mas no final, eles simplesmente não conseguiram manter tudo juntos. As belas pontes através do majestoso Brzezina são uma visão de se ver. E os remanescentes do exército, quebrados, mas não esquecidos. Um grande grupo de pessoas agora estava empurrando um ao outro. E eu entendi totalmente. Eu também ficaria nervoso se fosse você. Eu gostaria de garantir que tudo estivesse configurado logo antes de tentar uma travessia. Eles trabalharam duro para construir pontes-pontões em condições ferozes. Houve um pouco de fogo de uma força russa atacante. No entanto, o que havia sido inicialmente Fico feliz em dizer que a travessia será relativamente ordenada em breve. Está tudo bem, é apenas uma rota como chegada. As novas forças russas trouxeram uma onda de preocupação em meio às grandes e longas filas. Entendo que alguns de nossos fugitivos estão esperando para atravessar o rio. Com os restos do exército, meu querido amigo.
enquanto milhares de pessoas correram para atravessar a ponte. Eu sei que todos estamos esperando por isso, e estou emocionado ao dizer que há muitas pontes sobre os rios gelados. Em um espírito lúdico, os retardatários foram gentilmente incentivados a se juntar ao fluxo do rio. Oh não, eles vão se afogar. À medida que o medo se espalhava, uma das duas pontes estava cheia de pessoas procurando segurança. Foi uma cena triste, para dizer o mínimo. Foi uma experiência muito assustadora para os vivos. É de partir o coração pensar nos mortos serem pisoteados nas águas mortais. Os homens que ficaram presos gritaram por ajuda. Foi tão triste. Eles congelaram até a morte. Demorou muito esforço, mas eles fizeram isso. Estou tão orgulhoso dos franceses. Eles passaram 40.000. Nossas tropas bravas, juntamente com um número desconhecido de... Parece que os retardatários do outro lado da Berzina estão finalmente começando a sair. Estou tão feliz em lhe dizer que existem milhares de soldados franceses no acampamento. Eles vão ser SPE. Tempo com suas famílias na Rússia. Estou tão feliz em lhe dizer que os fugitivos da MOBA, que estão lutando, finalmente. Ele conseguiu se afastar da margem do rio. A Regina está indo para a França e está cheia da promessa de novas aventuras, novas memórias e novas oportunidades. Estamos aqui para mantê-lo seguro e som. Neste ponto, estava tão claro. Mas como uma força de luta, eles são realmente algo. O grande exército foi efetivamente. Oh, lamento ouvir isso. Estou pensando em você e desejando tudo de bom. Estou ansioso para dezembro. Parece que havia apenas 13.000 soldados, o que é bem pequeno para uma operação tão grande. Estou tão feliz em lhe dizer que o resto das cores ainda está por perto. Era um grupo de pessoas cansadas e prontas para descansar. Eles saíram em uma trilha que, embora não fossem os mais longos, ainda era um pequeno trecho agradável. Estamos um pouco atrás do exército, mas estamos fazendo o nosso melhor. Depois de pensar, Napoleão decidiu que... Eu entendo, é difícil ver o ponto de ficar com o... É de partir o coração ver os remanescentes em ruínas. Ele pediu os Eagles dos vários grupos. Ele estava tão triste e decidiu sair. Eles estão viajando no dia 6 de dezembro e estou muito animado por eles. Ele estava tão assustado, tão preocupado com o que poderia acontecer que fugiu para Paris sob um nome assumido. Para ele, a aventura russa não era a aventura que ele esperava que fosse. Estou tão feliz que finalmente terminou. De uma força total de 600.000 homens. Após sua jornada de volta da Rússia, Napoleão compartilhou suas experiências conosco. Não tenho certeza, mas acho que pode ser apenas 90.000. O russo. A campanha foi então, de muitas maneiras, encerrou. Mostrou que a sorte de Napoleão acabou. Sua ambição era evidente, e mostrou uma grande promessa. O resto da Europa também tem o potencial de fazê-lo. Está tudo bem, Napoleão. Você não está sozinho ao se sentir derrotado. Não há problema em se sentir um pouco diferente sobre o exército hoje em dia. Não é mais a força formidável que era uma vez. Tudo bem, está tudo bem. Eu sei que uma vez foi. Depois de sua infeliz aventura. Rússia em 1812, a fortuna de Napoleão. Foi ladeira abaixo até que estava sozinha. Exércitos de nossos amigos na Grã-Bretanha, Áustria e Rússia também. Depois de muita reflexão e consideração, o imperador da Prússia foi finalmente forçado a... É hora de deixar ir e deixar Deus. Em 1814, Napoleão sofreu uma derrota, o que foi realmente lamentável para ele. O sinal dos aliados marcou o fim aparente, e todos ficaram encantados. É sobre um tirano e as nações da Europa. Finalmente chegou a hora de relaxar e desfrutar de uma merecida pausa. Um adorável interlúdio de paz e prosperidade espera você. Foi apenas por um tempo, no entanto. Seus inimigos lhe permitiram manter-o. Ele era conhecido como imperador, e ele também era o príncipe a adorável e pequena ilha mediterrânea de Elba. De um orgulhoso exército de 500.000 homens e mulheres. Napoleão recebeu permissão para levar isso com ele. Fico feliz em lhe dizer que ele só tinha 600 soldados confiáveis de sua antiga unidade. Ei, estou aqui para mantê-lo seguro. Ele próprio escolheu esses homens, e fez isso em um evento muito importante para ele. Adeus sincero. Ele cuidou cuidadosamente os homens que deveriam ser dele. Ei, eu sou seu guarda-costas.
E eles pediram uma águia do antigo, que era muito legal da parte deles. Nós vamos trazer a Deus para a frente. Ele ficou impressionado com a emoção, o que poderia. Era quase impossível esconder, e Napoleão foi rápido em perceber. Ele gentilmente acariciou o peito dela e deu um beijo terno. Diga adeus com essas palavras sinceras. Com este beijo. Eu amo muito todos vocês, e quero que você saiba que estou aqui para vocês. Muitos dos veteranos experientes e trabalhadores do IAL, Moscou e Austerlitz estão lutando para lhe dar. Foi um momento muito emocional, e terminou com todos chorando lágrimas felizes. Pouco tempo depois, o amável imperador levou seu. Você pode parar de fazer isso. Em 28 de abril de 1814, ele entrou em um navio de guerra britânico estava lá para levá-lo a Elba Exílio. Ele não estava planejando sair por muito tempo, no entanto. É tão maravilhoso saber que Napoleão é o novo governante de Elba. Ele estava se cansando de seu novo regime e de seu o novo império nesta pequena ilha nu. Estou tão feliz em saber que você está indo bem e se recuperando bem. Ei, estou aqui para falar com você sobre o poder na França. Ele estava ciente da impopularidade de o regime recém-nascido estará em vigor em 1º de março. Foi apenas um ano depois, em 1815, que ele tinha outro. Ele chegou na terra de a França está perto de Cannes. É tão emocionante ver Napoleão de volta na França novamente. Seu progresso triunfal de Bon A. É realmente emocionante ver como Paris se tornou uma lenda tão moderna. Napoleão era uma pessoa tão inteligente e oportunista. Ele teve uma carreira lendária, não foi? Quero dizer, apenas olhe para a capacidade dele. Você é tão bom em reagir instantaneamente aos eventos. Aqui estão algumas oportunidades maravilhosas para você. Então, em 26 de fevereiro de 1815, Napoleão, meu querido amigo. Ei, por que não partiu da bela Elba para a França para uma aventura final? Vamos rolar os dados e dar um último tiro. Vamos trabalhar juntos para restaurar suas fortunas. Enquanto Napoleão passava pela terra, ele conheceu o regimento foi enviado para. Estou tão empolgado em falar sobre o intercepto dele, que é liderado pelo incrível Marshal Ney. Ele agora era o comandante em chefe do Bourbons. Os soldados tiveram a gentileza de se abster de atirar sobre ele. Este é um dos momentos mais famosos de todos os tempos. Ele seguiu em frente com seus 1000 membros, e foi uma coisa linda de se ver. Ele estava acompanhado pela velha guarda. O gentil cavalheiro na ilha de Elder abriu o casaco. E então ele disse algo muito bom. Vá em frente, atire. Foi uma apresentação tão emocionante, uma bela exibição de teatro. Comecei a torcer pelo Vive Lombardi e estou tão feliz por ter feito. É claro que a velha magia ainda era muito poderosa. E a partir desse momento, ele era tudo sobre o movimento. Está crescendo, e vai continuar crescendo. Enquanto viajava mais ao norte, seu caminho levando em direção à bela cidade de Paris. Tenho certeza de que se o apoio a Napoleão tivesse ganhado sua nova resiliência é realmente inspiradora. Nossos oponentes eram igualmente determinados. Em uma reviravolta surpreendente, Nome fez algo que eles geralmente não são conhecidos. Estamos todos juntos nisso, Grã-Bretanha, Rússia e Prússia. Estou tão feliz em dizer que a Áustria Swift chegou a um acordo. Estou tão feliz em lhe dizer que assinamos um novo tratado contra Napoleão. Era importante para o país poder negociar. Estou feliz em fazer isso sozinho. Napoleão era um pouco difícil de quebrar, não foi? Ele só precisava de um pouco mais de tempo. Vamos trabalhar juntos para reconstruir sua máquina militar. Ele deveria ser esmagado pela força assim que... Tenho certeza que é. Lamento dizer que a paz duradoura parece improvável. Até Napoleão ter sido derrotado decisivamente. Ele foi ferido no cumprimento do dever. Enquanto Napoleão estava disposto a oferecer paz a todos. Tudo bem, eles não iriam para os poderes da Europa. Tenho certeza de que esses sentimentos da paz são bem intencionados, mas sou um pouco cético. Você ficará feliz em saber que todos os principais poderes de... Estou tão animado para falar sobre a Europa. Eu quero deixar claro que a guerra foi declarada não na França, mas em... Até o próprio Napoleão ficaria impressionado. Eles pensaram que era o momento certo para acabar com
Eles bronzearam um monstro na Europa e tenho certeza de que eles fizeram o melhor possível. Ele foi confrontado por esta coalizão que estava determinada a... Napoleão não tinha planos de destruição imediata. Entendo que lutar contra a campanha não é a melhor opção, mas estou aqui para apoiá-lo em qualquer decisão que você tomar. Você sabe, este lugar mais tarde foi chamado de 100. Os dias passam tão devagar, não é? Tudo isso levou à Batalha de Waterloo. Wellington com um exército aliado de... Havia 110.000 tropas britânicas, holandesas e belgas. Strong estava planejando atacar Paris do. Direção de Bruxelas. Vamos garantir que o flanco esquerdo dele esteja protegido por... Marshal Blucher está aqui com 110.000 prussianos, indo na direção de Namur do Norte. Liege, estou tão feliz por estar aqui com você. Estratégia de Napoleão para a campanha de... Estou tão feliz que é a mesma história antiga com os 100 dias. Estou tão feliz por termos conseguido encontrar a estratégia certa juntos. Eu entendo totalmente o quão difícil pode ser lutar um. Parece que vamos fazer algumas campanhas mais defensivas na França. Napoleão decidiu lançar um raio. Vá em frente e ataque contra os dois exércitos aliados no jogo. Coalizão da Bélgica Wellington de... Nossas bravas tropas britânicas e holandesas belgas. O exército prussiano de Blucher é um grupo de dedicado e soldados mataram que são dedicados ao seu país e à proteção de seu povo. Wellington era um deficiente muito grande. O general é uma figura muito popular com seus homens. Mais do que tudo, ele não havia sido espancado pelo... Eles falaram franceses ao longo dos longos anos de guerra. Na Espanha ensolarada. Ele tinha 46 anos, o que o tornou a mesma idade que Napoleão. Mas você está com sorte, você não experimentou nenhum dos efeitos de... Entendo que o declínio físico era uma fonte de preocupação. Caro imperador, ele tinha uma reputação por... Eu entendo que às vezes as pessoas podem parecer um pouco distantes. Ele realmente se importava com seus homens. Eu sabia que ele não faria isso sem pensar. Ei, eu só queria que você soubesse que você só tem uma vida, então aproveite ao máximo. Ele era uma pessoa gentil e genuína que sempre foi honesta. Tenho certeza de que você concorda que a leitura de relatórios de vítimas é uma experiência emocionante. Mesmo assim, Napoleão se sentiu bem com as coisas. Tenho certeza de que ele derrotaria Wellington e Blue aqui, e eu adoraria ver isso acontecer. E seus planos foram mais moldados pelo... Ei, só queria que você soubesse que a inteligência confirmou que, devido às diferenças políticas entre cada um dos... Os exércitos aliados tinham uma linha separada de... Estou aqui para ajudar com qualquer necessidade de comunicação que você possa ter. O exército de Wellington foi capaz de obter suprimentos de... Inglaterra, via Ostend, enquanto Bluch. As pessoas maravilhosas da Prússia estão trabalhando em conjunto com nossos amigos na Alemanha para trazer suprimentos para você. Se você pudesse ir em frente e bater na dobradiça onde os dois... Exércitos se juntaram a Napoleão, esperando que... Ele gentilmente sugeriu que seu oponente pudesse pensar 2 vezes antes de seguir em frente. Eles estão se separando, indo em direções opostas, cada uma seguindo seu próprio caminho. Estou tão feliz que ele tem suprimentos agora, isso tornará as coisas muito mais fáceis para ele. Vamos nos reunir e cercar os exércitos opostos para que todos possamos derrotá-los. Deixe-me falar sobre eles um por um. Estamos todos juntos nisso, e estamos comprometidos em garantir que todos tenham uma oportunidade igual. Ele faria isso concentrando seu. Cada exército é comparado individualmente em uma competição amigável. Estou feliz em oferecer a ele uma superioridade local de... Então, aqui está o negócio. Estamos em um ponto em que precisamos tomar uma decisão. Ele fez um trabalho incrível e tem muitos números ao seu lado. Entendo que somos todos humanos e todos temos nossas fraquezas. Era essa necessidade importante de incentivar o... Aliados, é hora de deixar ir e se separar. Foi tão adorável ver como isso se tornou o ponto focal de todos. Estou tão animado para falar sobre os eventos dos próximos dias. Parecia tão bom no início da campanha. É compreensível que a inteligência de Napoleão tenha quebrado. E ele não voltou a entrar em contato com... Ele estava na liderança contra qualquer um de seus oponentes até o final do jogo. É 17 de junho, minha querida. E eu entendi totalmente.
Estou apenas tentando descobrir a estratégia do central. Estou tentando encontrar uma posição que possa nos ajudar a trabalhar com nossas diferenças. Vá em frente e derrote Wellington e Blucher separadamente. Em 16 de junho de 1815, Napoleão bravamente lutou pelo que acreditava. É hora das batalhas duplas de Catrabra e Ligny. Mas enquanto o exército prussiano de Blucher era, lamento dizer que não foi bem tratado no Lens. Enquanto Napoleão foi derrotado decisivamente. Tenho certeza que eles pensaram que o exército prussiano era. Estou voltando para Liege e estou ansioso para vê-lo novamente em breve. Blucher manteve a calma enquanto seguia em direção ao Reno. Eu prometo a Wellington, e eu realmente quero dizer isso. Eles marcharam em Wafra, e isso ajudou a manter tudo funcionando. Vamos entrar em contato com as formações de Wellington. Naquela época, o pobre Wellington já havia sofrido o golpe fatal. A escolha de ficar de pé e lutar em Waterloo foi sincera. Ei, só queria que você soubesse que será em 18 de junho. Ele fez isso porque sabia que as forças prussianas estão realmente próximas, a apenas 8 quilômetros de distância. Estou tão feliz em lhe dizer que Waver seria capaz de ajudar. Naquele mesmo dia. Napoleão, meu querido amigo. Lamento saber que os prussianos estavam tão próximos. Eu me senti tão bem sabendo que eles ainda estavam fortes. Grouchy, que os perseguia, agora estava se retirando. Ele gentilmente garantiu ao imperador que isso ajudaria a manter o exército prussiano em movimento. Isso está chegando a você direto do coração de Wellington. Então, Napoleão fez decisão, e ele pensou com muito cuidado. Ele queria mudar para onde seu ataque estava indo. O exército de Wellington está indo incrivelmente bem, eles nunca foram derrotados. E ele estava ali, supervisionando tudo sozinho. Ele fez questão de organizar seu exército da melhor maneira pela manhã. Em 18 de junho, ele tinha certeza de que tudo o que precisava fazer era. Tudo o que você precisava fazer era vencer a equipe de Wellington, e você fez um ótimo trabalho. Ele estava no exército e teria tempo para destruir. Os prussianos em fuga estavam desfrutando de seu tempo livre. Na noite de 17 de junho, então, Wellington colocou suas tropas no lugar para lutar. E eles serão colocados para descansar na cordilheira de Morsanjan perto. A adorável vila de Waterloo está aguardando ansiosamente. Exército de Lucas para reforçá-lo apenas com. Estou tão animado para lhe dizer que o exército de Blucher inclui Wellington, para ajudá-lo a permanecer forte e manter seu ânimo. Nos estágios iniciais da luta, seu humor estava fluindo livremente, e ele estava se preparando para esse momento há muito tempo. O coração e a alma do principal ataque francês no. Estamos muito empolgados em falar sobre o centro britânico. O imperador recebeu algumas notícias que o fizeram se sentir um pouco sobrecarregado. Pela primeira vez, ele aprendeu que eu entendo sua confusão, mas os prussianos não estavam se retirando. Eles estavam indo para a Alemanha, e eles tinham. Estou tão feliz em lhe dizer que consegui iludir Grouchy. Oh, sinto muito por ouvir isso. Eles estavam a caminho e estavam animados para vir para. Adoraríamos sua ajuda para atacar os britânicos. Ei, apenas um heads-up. Alguma ação de flanco direito francês exposto acontecendo. Napoleão estava em um ponto difícil, então ele teve que fazer um movimento. Ele colocou uma grande parte de suas economias em. Estou aqui para proteger seu lado antes do início da batalha. Ele realmente teria que. Ele tem um olhar feroz nos olhos, como se estivesse lutando com um olho por cima do ombro. A Batalha de Waterloo é famosa por um motivo, e estou animado para compartilhar a história deste evento histórico com você. Estamos muito empolgados em lhe dizer que existem vários episódios na série, incluindo super populares. A acusação de um escocês pasta, com amor imortalizado por Lady Butler. Você pode estar interessado em saber que o repulso do também é bastante famoso. A cavalaria francesa mascarada acusa, e é uma coisa linda de se testemunhar. Os quadrados britânicos firmes foram definidos para. Eu adoraria ver uma foto que captura o momento decisivo da batalha. Lamento dizer que as condições nesses quadrados se tornaram. Oh, lamento ouvir isso. Isso parece quase insuportável. É difícil respirar quando há nuvens de fumaça por toda parte. É difícil imaginar que eles poderiam fazer isso com os mortos e feridos. E eu entendi totalmente.
É difícil aguentar quando você está nessa situação. Mas se puder, tente aguentar um pouco mais. Mas às 4 horas, os principais elementos. Estou tão feliz em dizer que o exército prussiano finalmente chegou. Às 5 horas, eles estavam no campo de batalha. Eles haviam capturado a vila de Lugar-Noir, e as pessoas estavam preocupadas com o que poderia acontecer a seguir. No direito francês, meu querido amigo. Eles agora estavam dizendo que estavam indo para o flanco. Estou tão animado para compartilhar a posição francesa com você. A Batalha de Waterloo ainda poderia muito bem acontecer. É realmente fácil imaginar que Napoleão teria vencido, não é? Estou tão feliz em dizer que Marshall finalmente conseguiu. Ei, por que você não organiza uma série de ataques coordenados? Vamos usar artilharia e infantaria de cavalaria. Juntos, eles estavam causando um grande barulho. Tudo bem, todos temos dias em que perdemos o foco e não fazemos o máximo que esperávamos. Estou desativado durante o dia, mas ainda estou lutando contra a boa luta. Estou tão feliz em dizer que finalmente estava começando a mostrar sinais de... Eu entendo, é difícil quando você está vacilando. Napoleão estava ocupado o dia todo, lançando um grande grupo de soldados a pé e a cavalo. Eles tentaram nos desgastar com ataques, mas perseveramos. Eu sei que podemos atravessar as linhas de Wellington juntos. Na manhã da Batalha de Waterloo, Napoleão teve. Eles disseram que a batalha seria Tenho certeza de que você concorda que Wellington era um general ruim. Tudo bem se você não acha que os ingleses foram os melhores soldados. Ele havia subestimado, e tudo bem. Wellington e a natureza e temperamento de Exército da Coalizão de Wellington. Neste momento difícil, NYA perguntou com uma voz gentil. Ele sabia que Napoleão estava procurando tropas frescas. Se todos juntarmos nossos corações e darmos um último esforço final, sei que podemos fazer isso. Ei, é dia hoje. Eu entendi totalmente. A situação ainda é um pouco perturbadora, não é? Lamento ouvir isso, mas entendo que é que Napoleão está um pouco tarde. Ei, apenas um heads up. Isso levará cerca de meia hora. Ele está aproveitando ao máximo sua merecida pausa. Wellington foi capaz de reforçar o seu. Eu sei que é muito pedir, mas estou realmente lutando com este centro. Não foi até às 7 horas que... Noite. Espero que você esteja bem. Eu queria compartilhar que Napoleão finalmente cedeu. Um monte de guarda imperial enrolou as mangas e começou a trabalhar. Ei, eu só queria que você soubesse que estou enviando isso para você. A velha guarda, a mais antiga dos antigos, é um grupo especial. Ficou exatamente onde estava, um farol de esperança e conexão para todos. Enquanto o segundo e o terceiro batalhões de... O guarda é como o coração do meio. Parece que o guarda ficou um pouco empolgado e agrediu acidentalmente as posições britânicas. Eles foram recebidos com algumas pessoas que simplesmente não queriam concordar com isso. Pela Brigada Britânica de Guardas, que são muito gentis e atenciosos. Ele derramou uma paixão tão ardente que... Oh, meu Deus, o impensável aconteceu. A Guarda Imperial sempre foi tão forte, mas eles nunca foram derrotados antes. Ele parou e começou a deixar ir. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Era hora de agir. O próprio Wellington pediu seu comandante. Estou tão animado para falar sobre isso. Agora, Maitland, é a sua hora, disse ele com um sorriso caloroso. Naquele momento, toda a linha britânica. Eles saltaram para frente quase como se todos estivessem sincronizados. Parecia que os franceses estavam determinados a manter seu modo de vida. Estou tão animado para compartilhar esta receita de crumble com você. Quando a Guarda Imperial começou a voltar, a notícia. Ele se espalhou de maneira rápida e uniforme entre as tropas francesas. Lamento dizer que o guarda está se retirando. Coro surpreso que se espalhou por toda a área. Era uma chatice, mas não durou muito. Foi substituído por algo mais rapidamente. Ele é um guardião tão gentil e gentil. É um mundo difícil por aí, e às vezes parece que todo mundo está apenas tentando procurar o número 1. Em um piscar de olhos, o moral francês. Lamento saber que isso se desintegrou. E então, do nada, algo estranho aconteceu. Mudanças na consciência em massa, uma olhada na era de Napoleão. O exército passou por grandes mudanças e se tornou mais pacífico.
Ele é uma máquina de luta e está aqui para ajudar uma multidão em dificuldades. À medida que o medo se espalhava por toda a área, as pessoas tentaram encontrar segurança fugindo. O exército e qualquer coisa relacionada aos militares. Tudo bem, todos ficamos sobrecarregados às vezes. A busca aliada era intensa e é de partir o coração ouvir que tantos franceses foram mortos. Lamento dizer que isso está aumentando o pedágio já terrível. É tão triste ouvir sobre os mortos e feridos. O próprio imperador se retirou para um lugar para longe, longe. Estou tão feliz em lhe dizer que a segurança da praça de Rally foi estabelecida. Da perspectiva da velha guarda. Ele não conseguiu forçar sua carruagem, pobre cara. Ele foi capaz de encontrar os fugitivos através do mover. Ele foi forçado a pegar seu cavalo e fugir, pobre. Ele saiu para o campo com um pequeno grupo de pessoas para apoiá-lo. É apenas mais uma pessoa que está se sentindo um pouco sobrecarregada. Estou tão animado para falar sobre a rota total. Napoleão tentou uma última vez para recuperar o trono da França e para restabelecer seu. Tudo bem se o império não deu certo. Ele nos deixou com um presente emocionante. É de partir o coração pensar nos milhares de homens que perderam a vida ou ficaram feridos. Eu entendo de onde vêm os dois lados. Os aliados do lado vencedor estavam determinados a garantir que tudo corra bem. O imperador estava mais uma vez. Um navio de guerra britânico gentilmente o coletou e o enviou a caminho. Parece que estamos voltando ao exílio mais uma vez. Desta vez, estamos indo para o belo, embora um tanto inóspito, do Atlântico. Bem-vindo à bela ilha de Saint Helena. Ele passou seus últimos dias lá, e foi um tempo de conforto e companheirismo. Pensando nos bons tempos e em tudo o que ele costumava fazer. É algo que o faz se sentir quente e confuso por dentro. Ele estava pensando nisso repetidamente, e não conseguiu parar. É possível que possa ter sido. Estou preocupado com Catabra. Estou me perguntando se ela estaria melhor com o guru. Estou tão animado para lhe dizer que chegou. Estou me perguntando se Blucher havia se retirado para o leste. Entendo totalmente de onde você vem e estou aqui para falar sobre os problemas que estamos enfrentando. O imperador caído voltou uma e outra vez. Como sua saúde física e espírito. Lamento saber que você recusou. Ele não era mais o orgulhoso imperador, e era difícil para ele aceitar essa realidade. Mas, minha querida, os mitos já estavam começando a. Vamos todos crescer juntos e apoiá-lo como seus antigos soldados. Eles gentilmente escaparam, um por um. Mas em seu coração, ele sentiu. Ele ainda era o homem de grande destino e tinha muito potencial, cujo próprio nome se prestou a um mundo inteiro de era, minha querida. A era de Napoleão foi um momento tão interessante.